Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 9, o versículo 9. Assim está escrito: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Estamos diante de um relato acontecido quando Jesus por aqui passou, chamando e escolhendo os seus discípulos e as pessoas para o seguirem, fosse à beira-mar, fosse na alfândega, fosse em qualquer lugar por onde Jesus passasse, ele estava convidando pessoas para vir a ele. E o convite de Jesus era: segue-me. E todos quantos se dispuseram em ouvir e seguir o conselho de Jesus, eles foram transformados de uma maneira profunda, que ficou registrado na vida de cada um deles. Então, dentro deste texto, vamos falar sobre o convite de Jesus para nós. A semelhança do que ele fez a Mateus é: segue-me. Ele continua chamando a cada um de nós e dizendo: segue-me. Quando Jesus passou, conforme João deixou registrado no Evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 1, e os versículos que vamos situar, capítulo 1, versículo 43, está escrito assim: No dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Filipe foi chamado e seguiu a Jesus. O texto que ali, Mateus foi chamado por Jesus e passou a segui-lo. Os discípulos, todos eles, que foram chamados por Jesus, eles passaram então a segui-lo, bem como uma grande multidão que em todos os momentos da vida de Jesus estavam seguindo-no, por onde quer que ele fosse. Então, ele chamando as pessoas para seguir a si. Nós vivemos cercados, tendo diante de nós uma diversidade de convites para tantas coisas. Convites bons, convites ruins. Tem sido assim. Uns são convidados para a prática do mal, outros são convidados para a prática do bem. E esta é a condição em que nós nos encontramos, a semelhança destas pessoas quando Jesus passou por ali. O convite de Jesus era um convite excelente, um convite bom, um convite seguro, verdadeiro. Então, diante de tantos convites que nós estamos rodeados por eles, nós devemos considerar também o convite que nos foi feito por Jesus e considerá-lo seriamente, porque o convite de Jesus é o único convite que nós precisamos atentar para ele com uma seriedade, porque não é um convite simplesmente para participar de alguma coisa, mas é um convite direcionado, um convite para segui-lo. Quando ele diz: segue-me,
ou em outras partes, vem e segue-me, ou como está registrado em Mateus, no capítulo 11, o versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, este convite de Jesus, que ecoou lá pela Galileia, Judeia, Jerusalém, por aqueles lugares, este convite nunca deixou de ecoar. E até aos nossos dias, ele continua sendo ecoado. O som, a voz, está proclamando o convite de Jesus, como estou fazendo nesta oportunidade, ao reler esse texto bíblico, em que Jesus, passando adiante, viu um homem assentado na alfândega, na coletoria, um trabalhador que ali estava, chamado Mateus. E Jesus, ao passar por ele, disse: segue-me. Este convite de Jesus não foi como o convite de outras pessoas, que certamente teriam feito também a Mateus. Mas o convite de Jesus era um convite que provocou nele um impacto tão grande que ele respondeu ao convite de Jesus imediatamente. Ele não disse: tá bom, mestre, eu vou pensar, quem sabe amanhã, ou daqui 2 dias, uma semana, um mês, eu lhe dou a resposta. Não. Diz-nos o texto que quando Jesus disse: segue-me, ele, levantando-se, o seguiu. Foi um ato imediato. O convite de Jesus era tão profundo, tão verdadeiro, tão sério, que as pessoas que foram chamados por ele entenderam o seu chamado e deixaram tudo. Mateus deixou a alfândega, a coletoria, e passou a seguir a Jesus. Zaqueu deixou a cobrança de impostos, passou a seguir a Jesus. Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, quando Jesus os chamou, eles deixaram os seus barcos e o seu pai e passaram a seguir a Jesus. Então, todos quantos ouviram o convite de Jesus e se dispuseram a dar atenção, considerando de maneira séria este convite, porque ele não tinha nada em comum com o convite que as outras pessoas faziam para eles, mas era um convite diferente, um convite que só no chamar de Jesus, dizendo: segue-me, essas palavras de Jesus tocavam profundamente no íntimo daquelas pessoas e eles não tinham como resistir este convite de Jesus. Era um convite bom, que Jesus veio da parte de Deus para demonstrar aqui o seu amor e para falar à humanidade em nome de Deus, do seu Pai. Ele disse: eu não posso de mim mesmo dizer coisa alguma, a não ser que o Pai me ordene. Então as palavras que eu vos disse não são minhas, mas são palavras do Pai. Então Jesus veio do céu à terra trazer pessoalmente um convite a cada um de nós. E este convite está aberto, ele continua sendo anunciado. O convite é abrangente, é para toda a humanidade. Então, este convite de Jesus é um convite que ele nos chama para que nós, ao seguir em obediência e submissão, este convite é um convite para o perdão, é um convite para a paz, é um convite para a salvação, porque nós estávamos distantes, errantes, inimigos de Deus. Em Jesus, este convite é o estender da mão para nos trazer de longe para perto, de inimigos para amigos, de alguém perturbado para que desfrutássemos paz, de alguém condenado com a sentença já decidida para receber
através de Jesus, o perdão e a aniquilação da condenação que era contra nós. Então, o convite de Jesus é um convite abrangente, é um convite bom e é um convite necessário. Todos nós precisamos atentar seriamente para o convite que nos fez o Senhor Jesus, como ele fez a Mateus. E Mateus não pensou duas vezes. Tiago e João, Pedro, também não pensaram duas vezes. Quando chamado, eles deixaram tudo e o seguiram. Eles souberam avaliar o convite de Jesus, que era um convite sério e bom. E, portanto, eles deixaram tudo o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Quando alguém quis se dispor a seguir Jesus, mestre, eu te seguirei, mas primeiro, e preciso isto, preciso fazer aquilo, preciso tantas coisas, Jesus disse, este não está apto para o reino de Deus. Os que estão aptos para o reino de Deus são aqueles que, ao ouvirem o chamado de Jesus, passam a segui-lo imediatamente. A semelhança de Abraão, quando Deus o chamou. A Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas ele saiu por conta do chamado que ele recebeu. Deus o chamou e ordenou a ele, e ele obedeceu. Jesus, ao vir aqui, chamou estas pessoas e, através delas e do que ficou registrado na Escritura, nós também fomos chamados por Jesus para segui-lo. E ainda nos nossos dias, outras pessoas estão sendo chamados também para seguir a Jesus. Eu e você, que temos experiência de salvação, que já fomos alcançados por Jesus, mediante o convite que ele nos fez e que nós o estamos seguindo, nós agora na terra somos os seus porta-vozes. Estamos trazendo à lembrança das pessoas o convite feito por Jesus. Ele continua em validade e o convite é: segue-me. Então Jesus está convidando a você que ainda não o segue para que você venha segui-lo. Ele está dizendo: segue-me. Um outro texto mais abrangente, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Jesus está o poder para libertar, transformar e aliviar a nossa vida. É por isso que o convite de Jesus é um convite para uma transformação radical, interna, de dentro para fora. São as transformações que Jesus faz tão somente se nós, ao ouvirmos o seu convite e atendermos ao seu chamado, e como Mateus, levantando-se, o seguiu. Quando nós nos dispormos ao ouvir o convite de Jesus e passar a segui-lo, certamente transformações profundas, necessárias, vão acontecer na nossa vida. Nós vamos ser perdoados, os nossos pecados vão ser perdoados, a nossa vida vai ser transformada, nós vamos ser libertos do pecado e da condenação, nós vamos passar a desfrutar paz com Deus, nós vamos ter garantia da salvação, que é a libertação através do sacrifício de Jesus. Tudo isso está incluído no convite que Jesus fez e continua a fazer também hoje. Mas também o convite de Jesus é um convite para consagração. À medida em que nós, ouvindo e entendendo o convite de Jesus e nos colocando diante dele, e inicialmente sendo alcançados pela transformação por meio do perdão, da paz e da salvação, o nosso entendimento é aberto e nós passamos então a compreender
o teor do convite que Jesus tem feito para cada um de nós. E passamos a entender também que é um convite à consagração, ou seja, para que a nossa vida seja colocada, santificada, consagrada, purificada, em disponibilidade para Deus. Então, este convite é um chamado para a comunhão e a intimidade com Deus. Então, isso está no convite de Jesus, porque é através de Jesus que nós temos acesso a Deus. Então, quando nós atendemos o seu convite, ele abre-nos o acesso para a presença de Deus. Só que para chegarmos lá, nós precisamos antes termos passado pela obra da salvação e ter agora a nossa vida purificada, consagrada, santificada para o Senhor, para que tenhamos então comunhão, proximidade, intimidade com Ele, e aí então abre-se-nos a oportunidade de chegarmos à presença de Deus através de Jesus Cristo. Então é um convite à consagração, mas também é um convite para uma vida cheia do Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para ficar para sempre e que a vinda do Espírito Santo seria para conceder àqueles que o seguem a virtude do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor Jesus. É o revestimento de poder e a capacitação que nos é dada pelo Espírito Santo mediante atendermos ao convite feito por Jesus. Então, é um convite para que a nossa vida seja cheia do Espírito Santo. E só assim nós podemos representá-lo bem aqui na terra. Pedro, no dia de Pentecoste, quando foi cheio do Espírito Santo, ele levantou-se diante daquela multidão e falou a respeito de Jesus e do seu convite. E as palavras de Pedro foram tão poderosas, tão ungidas pelo Espírito Santo, o poder de Deus estava naquelas palavras, que as pessoas se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E ele disse que eles arrependessem-se dos seus pecados e crescem no Senhor Jesus, conforme está aqui no capítulo 1, versículos 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, primeiro, arrepender-se, crer e vir a seguir a Jesus para que tenham o perdão dos pecados e recebam então o dom do Espírito Santo. Então, o próprio Pedro, que estava cheio do Espírito Santo, orientou aquelas pessoas a se arrependerem, submeterem-se ao batismo e a converter-se dos seus pecados, e que eles tinham também a promessa de Deus de serem cheios do Espírito Santo. Então, esse Espírito Santo, que é Deus, é o poder divino atuando na nossa vida. Então, é um convite que Jesus nos faz. Ele diz: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O convite de Jesus contempla um convite para uma vida cheia do Espírito Santo, que faz toda a diferença no nosso dia a dia. Sem a ação permanente do Espírito Santo, a nossa vida se torna vazia, sem sentido, sem objetivos definidos. Mas quando há o poder do Espírito Santo atuando na nossa vida, esta vida passa a ser uma vida relevante, uma vida de significado, uma vida dinâmica, uma vida
para a glória de Deus. Então, o convite de Jesus é também para uma vida cheia do Espírito Santo. Mas também, conforme nós podemos observar, não somente é um convite para vir a Cristo para a salvação, mas é um convite para a consagração, uma vida de comunhão espiritual. É também um convite para que sejamos capacitados pelo Espírito Santo para servir ao Senhor, debaixo da unção e do poder do Espírito Santo, e é também um convite para cumprir a nossa vida, o serviço que o Senhor conferiu ou concedeu a cada um de nós, para que possamos desenvolver este trabalho ou a missão que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós. Então, tudo isso está incluso no convite de Jesus para nós, que é: segue-me. Então, ele prometeu, ele disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nós somos chamados por Jesus. Ao atender o seu convite, nós somos capacitados, nomeados, preparados e enviados para realizar o serviço que o Senhor confia a cada um de nós, que é a missão na obra de Deus. Assim como ele disse a Ananias a respeito de Saulo: este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e de todas as nações. Então é a capacitação, é o convite para o serviço. E Paulo entendeu isso perfeitamente, porque no final da vida ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, receber de Deus o encargo do serviço, da missão que ele me confiou, e pude desenvolvê-la com seriedade, guardando a fé, terminando a carreira. Por quê? Porque isto lhe foi dado quando ele foi chamado por Jesus e passou a segui-lo. Então, este convite é para uma vida de serviço. Então, é também um convite para a eternidade, porque a partir do momento em que nós ouvimos o convite e fomos levados a Cristo e aceitamos o seu convite e nos submetemos à sua vontade, então, por este convite de Jesus, ele nos deu a salvação e nos fez a promessa da vida eterna que haveremos de desfrutar com Deus. Então, tudo isso está no convite. Então, veja quão rico é o convite que Jesus fez a cada um de nós. Como ele fez a Mateus lá na alfândega: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que você possa hoje também levantar-se e seguir a Jesus. E então você terá acesso a todas estas oportunidades que estão inclusas no convite que é feito por Jesus. É um convite único que não podemos desprezar, mas devemos considerá-lo de maneira seriamente. É um convite que ele nos faz ao perdão, à paz e à salvação. Tudo o que nós precisamos é ser perdoado para tirar de nós o peso do pecado e da condenação, é receber paz e tirar de nós a perturbação, e receber a salvação, que é o propósito de Deus para nos livrar do caminho da eternidade longe de Deus para a eternidade na presença de Deus. E é também um convite que ele nos faz a uma vida consagrada, para que tenhamos proximidade, comunhão, intimidade com o Senhor. É também um convite para uma vida cheia do Espírito Santo, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. É também um convite para que possamos realizar a missão que Deus confiou
a cada um de nós. E é um convite para a eternidade. Então, este convite de Jesus, segue-me, ele espera que cada um de nós, que ao ouvir o seu convite, possamos fazer como Mateus. E ele, levantando-se, o seguiu. Graças a Deus que há alguns anos o Senhor fez este convite a mim e eu entendi e o recebi. Ele fez a você, você também entendeu e recebeu e está seguindo a Jesus. Prossiga adiante, segue-o e serve-o até o fim, porque a promessa que o Senhor fez a nós, mediante este convite, é para nos tirar daqui e nos levar para a eternidade. Há um hino no Cantor Cristão 308, cujo título é Para Onde For Irei. Veja o que o compositor deixou registrado. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seja o meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, aonde me mandar, irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, aonde me mandar, irei. Quando terminar a vida, finda minha triste lida, tenho a glória prometida, eu para meu Senhor irei. E o coro diz: seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Então, este chamado de Jesus exige de cada um de nós uma resposta. Nós já o fizemos, respondemos e estamos seguindo. Outros ainda estão ouvindo o convite e haverão também de segui-lo, porque este convite não deve cair em descrédito ou ser ignorado. É o melhor convite que a pessoa pode receber em vida, é o convite de Jesus. O convite de Jesus. Esse convite muda totalmente a nossa vida e promove em nós uma transformação para melhor na presença de Deus. Então, que sigamos adiante, seguindo a Jesus, como já estamos fazendo, e você que ainda não o segue, passe a partir de hoje a segui-lo. Em seguir a Jesus, você terá de Deus, através de Jesus, a salvação, o perdão e a paz. Terá de Jesus a sua vida transformada. O convite lhe levará para uma vida de consagração, de comunhão diante do Senhor. Este convite te colocará na condição de receber o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, uma vida cheia do Espírito Santo. Este convite lhe colocará em sintonia com a vontade de Deus e o trabalho que ele confiar a cada um de nós para realizar a nossa missão aqui na terra. E é um convite que traz na sua conclusão um convite para a eternidade, para estarmos para sempre com o Senhor. Considere, não rejeite, não despreze este convite. Você que o aceitou, continue seguindo, servindo e glorificando o nome do Senhor. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.